Desde que se casara, Natasha vivia com o marido em Moscovo, em Petersburgo, na aldeia dos arredores de Moscovo e em casa da mãe, ou seja, de Nikolai. A jovem condessa Bezukova poucas vezes era vista em sociedade e quem a viu não ficou contente com ela. Não era encantadora nem amável. Não porque Natasha gostasse do retiro. Ela própria não sabia se gostava. Até lhe parecia que não gostava. Mas porque andava sempre grávida ou parturienta ou amamentando os filhos ou participando em cada minuto da vida do seu marido, não podia satisfazer estas suas necessidades, a não ser que se recusasse a participar na vida mundana. Toda a gente que conhecera Natasha antes do casamento se espantava, como se fosse uma coisa extraordinária com a mudança que nela se dera. Apenas a velha condessa, tendo compreendido com o seu instinto maternal que todos os impulsos de Natasha apenas consubstanciavam, no fundo, a necessidade de ter uma família, marido, tal como ela gritara, não tanto a brincar, mas a sério, em Otradnoy, se espantava com o espanto das pessoas que não compreendiam Natasha, repetindo que sempre soubera que Natasha se tornaria uma esposa e uma mãe exemplares. Só que ela leva ao extremo o seu amor pelo marido e pelos filhos, dizia a condessa, o que chega a ser estupidez. Natasha não seguia a regra de ouro apregoada pelas pessoas inteligentes, sobretudo francesas, consistindo em que a menina, quando casa, não deve desleixar-se nem descurar os seus talentos. Tem de cuidar do aspecto físico ainda mais do que em solteira, tem de seduzir o marido da mesma forma que antes seduzia o não-marido. Natasha, pelo contrário, esquecera-se logo de todos os seus fascínios, um dos quais era extremamente forte, o canto. E foi precisamente porque era forte que o abandonou. Nossa, foi o canto. Desleixou-se, foi precisamente isso. Natasha não se preocupava com maneiras, nem com delicadezas na conversa, nem em tomar à frente do marido posses sedutoras, nem com as toaletes, nem em evitar incomodar o marido com as suas exigências. Incomodar. Tudo o que fazia era contrário a essas regras. Sentia que aqueles seus encantos, de que dantes o instinto a mandava servir-se, agora seriam simplesmente ridículos aos olhos do marido, a quem ela se entregara plenamente desde o primeiro instante, ou seja, com toda a alma, sem fechar ao marido o mais pequeno recanto. Sentia que a ligação dela com o marido não assentava nos sentimentos poéticos que o tinham atraído para ela, lá se foi a poesia, mas em qualquer outra coisa indefinida, mas sólida, como a ligação entre a alma e o corpo dela própria. Armar os caracóis, ataviar-se com vestidos de cauda e cantar romanzas para seduzir o marido, parecer-lhe tão absurdo como ataviar-se para agradar a si mesma. Ora, ataviar-se para agradar aos outros, o que talvez fosse bom, ela não sabia, para isso não tinha tempo. A causa principal de não cantar, nem de se preocupar com as suas toaletes, nem de pensar nas palavras que pronunciava, que horror, era mais uma vez e precisamente a de que não tinha tempo nenhum para isso. É sabido que o ser humano tem a capacidade de mergulhar inteiramente num assunto, por mais insignificante que tal assunto pareça. E é sabido que não existe assunto insignificante que, ao ser concentrada nele toda a atenção, não cresça até ao infinito. O assunto em que mergulhou plenamente Natasha era a família, ou seja, o marido, que deveria ser tratado de tal maneira que lhe pertencesse indivisivelmente a ela. A casa e os filhos que era preciso trazer na barriga, parir, amamentar, educar. Que horror! Então, quanto mais Natasha se aprofundava, não com a mente, mas com toda a alma, na matéria que a interessava, mais esta matéria crescia em importância na sua atenção. E mais limitadas e insignificantes lhe pareciam as suas forças, pelo que as concentrava todas na mesma coisa, não tendo tempo, mesmo assim, de fazer tudo o que lhe parecia necessário. As discussões e os raciocínios sobre os direitos da mulher, sobre as relações conjugais, sobre a liberdade e os direitos dos cônjuges, embora naquela altura ainda não se chamassem questões, como agora, eram os mesmos de hoje em dia, mas não só não interessavam a Natasha, como nem sequer os compreendia. É o que dá aos homens falarem pelas mulheres.
Tais problemas naquele tempo, como agora, existiam apenas para as pessoas que veem no matrimónio apenas os prazeres que os esposos obtêm um do outro, ou seja, apenas o momento inicial do casamento, e não toda a sua importância que consiste na família. Portanto, depois do início já não há prazer para ninguém. Estes raciocínios e as questões modernas, que se assemelham às questões de se saber qual é a melhor maneira de se tirar o maior prazer do almoço, naquele tempo como agora, não existem para as pessoas que veem o objetivo do almoço na alimentação e o objetivo do matrimónio na família. Que raciocínio tão estúpido. Se o objetivo do almoço for a alimentação do corpo, a pessoa que comer de uma só vez 2 almoços talvez consiga um prazer maior, mas não alcança o seu objetivo, porque o estômago não digerirá provavelmente os dois almoços, pois o problema não é a quantidade, é a qualidade. Se o objetivo do matrimónio for a família, a pessoa que pretenda a muitas mulheres ou a muitos maridos talvez obtenha maior prazer, mas de modo algum terá uma família. Isso não é verdade. Se o objetivo do almoço for a alimentação e o do matrimónio e a família, todo o problema se resolve simplesmente não comendo mais do que pode digerir o estômago e não tendo mais mulheres e maridos do que os necessários para a família, ou seja, um ou uma. Natasha precisava de marido. Foi-lhe dado. E o marido deu-lhe uma família. Que horror. E ela não só não sentia a necessidade de outro marido melhor, mas ainda, com todas as forças da sua alma eram dirigidas para servir este marido e esta família, não podia imaginar sequer, nem via qualquer interesse em imaginar o que teria acontecido se tivesse qualquer coisa diferente. Natasha não gostava da sociedade em geral, sendo por isso mesmo que dava ainda mais valor à companhia dos familiares. Condessa Mária, o irmão, a mãe, Sónia. Apreciava muito a convivência daquelas pessoas com quem podia deparar ao sair do quarto da criança, a passo largo, despenteada, de roupão, com o rosto feliz a mostrar-lhes uma fralda com uma mancha amarela e já não verde, e a ouvir delas as palavras consoladoras de que a criança já estava muito melhor. Natasha desleixou-se de tal forma que os trajos, o penteado, as palavras a despropósito, os ciúmes, ela tinha ciúmes de Sónia, da preceptora de qualquer mulher feia ou bonita, eram o objeto habitual das brincadeiras de toda a família. A opinião geral era a de que em casa de Pierre era a galinha que cantava, e era verdade. Desde os primeiros dias de casamento, Natasha declarou as suas exigências. Pierre surpreendeu-se muito com este ponto de vista da sua mulher, novo para ele, e que consistia em que cada minuto da vida dele pertenceria a ela e à família. Pierre, ao mesmo tempo que se surpreendeu com estas exigências, sentiu-se lisonjeado e acatou-as. Isto é uma prisão. O acatamento de Pierre consistia em que não ousava, não só galantear, mas sequer falar com um sorriso com outra mulher, não ousava ir aos clubes e aos almoços fora, simplesmente para passar o tempo, não ousava gastar dinheiro em caprichos, não ousava ausentar-se por longos períodos, com exceção das viagens por motivos de assuntos importantes, em que a mulher incluía também as ciências que ele estudava e de que ela não percebia nada, dando-lhes, contudo, grande importância. Em compensação, dentro de casa, Pierre tinha o direito de dispor como entendesse, não só de si, mas também de toda a família. Em casa, Natasha assumia o papel de escrava do marido. E toda a casa andava em bicos de pés quando Pierre trabalhava, lia ou escrevia no seu gabinete. Bastava que Pierre manifestasse um gosto por qualquer coisa para que, infalivelmente, o que lhe agradava se cumprisse. Bastava que Pierre manifestasse o mais pequeno desejo para que Natasha saltasse do seu lugar e corresse a cumpri-lo. Toda a casa era exclusivamente dirigida pelas supostas ordens do marido, ou seja, pelos desejos de Pierre, que Natasha tentava adivinhar. O modo e o lugar de vida, os conhecimentos, as relações, as ocupações de Natasha, a educação dos filhos, tudo isso era feito não só de acordo com a vontade expressa de Pierre, como também Natasha, ainda por cima, tentava adivinhar o que poderia depreender-se das ideias que Pierre explanava nas suas conversas. E acertava na essência dos desejos de Pierre e, uma vez ciente do que quereria Pierre, mantinha com firmeza a sua escolha.
Quando Pierre dava mostras de poder trair o seu próprio desejo, Natasha lutava com ele utilizando as armas do próprio Pierre. Assim, no período difícil e que para sempre lhes ficou na memória em que, depois do nascimento da primeira filha, uma criança fraca, tiveram de mudar 3 vezes de ama e Natasha adoeceu de desespero, Pierre falou-lhe, numa ocasião, nas ideias de Rousseau, mostrando-se de acordo com elas, segundo as quais as amas de leite eram uma coisa antinatural e nociva. Pois bem, nascida a segunda criança, e apesar dos protestos da mãe, dos médicos e do próprio Pierre, revoltados contra a ideia de ser ela própria a amamentar a bebé, coisa inédita naqueles tempos e considerada prejudicial, Natasha levou a melhor e desde então passou a ser ela a amamentar todos os filhos. Muitas vezes, nos seus momentos de irritação, acontecia que o casal discutisse longamente, mas terminada a discussão, Pierre, para sua alegria e surpresa, descobria nas palavras e nos procedimentos da mulher a sua própria ideia e contra a qual a mulher discutira. E não só ia encontrar essa sua ideia na mulher, como a encontrava depurada de tudo o que tivesse a mais, o que fosse inútil, provocado pela excitação da discussão, quando expressa por Pierre. Após 7 anos de casamento, Pierre tinha a consciência firme e feliz de que não era má pessoa e sentia-se assim porque se veria refletido na sua mulher. No fundo, sentia que o bom e o mau que havia nele se confundiam e se abafavam mutuamente. Na sua mulher, ela agora já não é Natasha, é só a mulher. Porém, refletia-se apenas o que nele era bom e tudo o que não fosse perfeito era rejeitado. Este reflexo não se dava por via do raciocínio lógico, mas por outro meio, era um reflexo misterioso e espontâneo. 11. 2 meses antes, Pierre, vivendo já em casa dos Rostov, recebeu uma carta do príncipe Fyodor, que o chamava a Petersburgo para discutir alguns problemas importantes que preocupavam os membros de uma sociedade de que Pierre era um dos principais fundadores. Natasha, ao ler esta carta, já que lia toda a correspondência do marido, que horror, e apesar de a separação do marido lhe ser penosa, propôs ela própria que Pierre fosse a Petersburgo. Atribuía a tudo o que fossem os abstratos assuntos intelectuais do marido, de que não percebia nada, uma importância enorme e tinha um medo permanente de ser um empecilho no que se referia a esta atividade do marido. Ao olhar tímido e interrogativo de Pierre, depois de ler a carta, respondeu que ele deveria ir a Petersburgo com a condição de lhe dizer quanto tempo se demoraria lá. E concordou deixá-lo ir por 4 semanas. Desde que o prazo de estada de Pierre em Petersburgo terminara, já lá iam 2 semanas, Natasha andava num constante estado de medo, tristeza e irritação. Denisov, general na reserva, descontente com o estado atual das coisas, tendo caído lá em casa no decorrer destas 2 semanas, olhava com espanto e tristeza, como para um retrato sem qualquer parecença com a pessoa outrora amada, para aquela Natasha. Um olhar tristonho e entediado, respostas despropositadas, conversas apenas sobre os filhos, era tudo o que Denisov via e ouvia da antiga feiticeira. Durante todo este tempo, Natasha andava triste e irritada, sobretudo quando, tentando consolá-la, a mãe, o irmão ou a condessa Mária procuravam justificar o atraso de Pierre. Disparates, absurdo, dizia Natasha. É isso que são todos os raciocínios inúteis dele e todas essas sociedades estúpidas, dizia ela sobre aqueles mesmos assuntos em cuja importância acreditava tão firmemente. Ia para o quarto das crianças dar de mamar ao seu único filho varão, Pétia. Ninguém podia dizer tanta coisa tranquilizadora e sensata como aquela criaturinha de 3 meses, quando a tinha ao seio e sentia o movimento da sua boca e o fungar do seu narizinho. Dizia-lhe a criaturinha: estás zangada, tens ciúme, gostavas de te vingar nele, mas eu estou aqui, cá estou eu. E isso era indubitável, era mais do que verdade. Nas 2 semanas de preocupação, Natasha recorreu tanto ao filho para se acalmar que o sobrealimentou e ele adoeceu. Natasha ficou aterrorizada. Isto é um bocado incestuoso. Um filho como um medicamento. Natasha ficou aterrorizada com a doença do filho, mas era disso mesmo que ela precisava. Cuidando do filho, aguentava melhor a preocupação pelo marido.
Estava a amamentar quando ouviu o barulho do trenó de Pierre à entrada e a ama seca, que sabia como alegrar a senhora, entrou pela porta dentro, num passo leve, mas rápido, com a cara radiante. Chegou? Perguntou Natasha num sussurro rápido, com medo de espertar a criança que estava a adormecer. Chegou, mãezinha, sussurrou a ama. O sangue subiu à cara de Natasha, fez um movimento involuntário com os pés, mas era impossível saltar do lugar a correr. O filho voltou a abrir os olhos, olhou. Estás cá, como que disse, e voltou a chupar preguiçosamente. Natasha tirou-lhe o mamilo da boca devagarinho, entregou-o à ama, entregou a criança, isto está escrito de maneira que parece, bem, não interessa, e foi a correr para a porta. Ali parou, sentindo uma espécie de remorso por a felicidade a fazer abandonar o filho tão depressa. A ama, de cotovelos levantados, punha a criança atrás das grades da cama. Vá, mãezinha, vá, fique descansada, vá, sussurrou a ama, com o sorriso e a familiaridade próprios entre ama e senhora.